Clara, uma jovem médica, é chamada de volta à sua cidade natal após a morte de seu pai, Dr. Alberto, um renomado médico local. A cidade está em luto, mas Clara se sente perdida em meio à dor e à responsabilidade. Ao chegar à clínica que herdou, Clara é bombardeada por memórias de sua infância e da reputação de seu pai. As paredes da clínica estão repletas de fotos e agradecimentos de pacientes, mostrando o impacto que Dr. Alberto teve na comunidade. Clara decide que, em vez de assumir o controle imediatamente, ela irá disfarçar-se como uma auxiliar. Sua intenção é observar a equipe e entender a dinâmica do local. Essa decisão é impulsionada pelo medo de não estar à altura da reputação de seu pai. Clara começa sua nova vida na clínica como Cláudia, uma auxiliar. Assim que entra, sente o peso das expectativas sobre seus ombros. Ela é apresentada a uma equipe diversa: enfermeiros dedicados, médicos competentes e recepcionistas que conhecem todos os pacientes pelo nome. No entanto, a tensão é palpável. Rivalidades entre os médicos e a equipe de enfermagem logo se tornam evidentes. Durante seu primeiro dia, Clara testemunha uma discussão entre dois médicos sobre um tratamento para um paciente. A rivalidade parece mais pessoal do que profissional, o que a faz questionar a ética da equipe. Um novo paciente chega à clínica, um homem idoso que parece ter um caso complicado. Clara observa como o Dr. Ricardo, um dos médicos mais experientes, trata o paciente com frieza. O clima na sala de espera é tenso, e Clara percebe que muitos funcionários falam mal do Dr. Ricardo em particular. Clara decide se aproximar do paciente para ouvir sua história. Ele compartilha com Clara suas inseguranças sobre o tratamento, e Clara se vê tocada pela vulnerabilidade do homem. Ela começa a entender que a medicina vai além da técnica. É sobre cuidar das pessoas. Clara descobre que Dr. Alberto tinha uma relação complicada com o Dr. Ricardo, que rivalizava com ele em popularidade e sucesso. Os segredos começam a se entrelaçar com a história familiar. Clara encontra diários do pai em seu antigo escritório, onde ele descreve suas frustrações e medos sobre o futuro da medicina. Uma passagem específica fala sobre a importância de nunca perder de vista a empatia e a ética. Essa descoberta transforma a perspectiva de Clara sobre o que significa ser uma médica e a responsabilidade que vem com isso. À medida que Clara se aprofunda em sua nova função, os conflitos internos começam a surgir. Ela testemunha a equipe lutando para manter a clínica funcionando e enfrenta desafios éticos em relação ao tratamento de pacientes. Clara sente a pressão de ser Cláudia enquanto tenta entender quem realmente é como médica. O dilema ético mais marcante surge quando um paciente não pode pagar por um tratamento vital. Clara discute a situação com uma enfermeira, que revela que o Dr. Ricardo insiste em não oferecer ajuda a pacientes que não podem pagar. Clara se vê dividida entre seguir as regras e fazer o que é certo. Conforme Clara se envolve mais com a equipe, ela começa a ganhar a confiança dos funcionários. A enfermeira Ana, uma das mais experientes, torna-se sua aliada e confidente. Ana compartilha suas próprias lutas e frustrações com a clínica, revelando como a morte de Dr. Alberto impactou todos. Clara descobre que a clínica é mais do que um negócio, é uma família. Ela se vê inspirada pela dedicação da equipe e pela paixão que muitos têm pela medicina. Essa conexão emocional começa a moldar a sua visão sobre a liderança. Clara decide que precisa agir sobre o dilema ético envolvendo o paciente sem recursos. Ela se reúne com a equipe para discutir maneiras de ajudar. O Dr. Ricardo resiste à ideia de flexibilizar as políticas da clínica, argumentando que isso pode prejudicar a reputação do local. O confronto leva Clara a um impasse. Ela se sente sozinha, sem apoio para lutar por suas convicções. Uma noite, enquanto revisita os diários de seu pai, Clara encontra uma passagem sobre o poder da voz de um líder. Isso a inspira a se posicionar. Clara convoca uma reunião com todos os funcionários. Ela apresenta sua visão para a clínica, enfatizando a importância de oferecer cuidados de qualidade a todos os pacientes, independentemente de suas condições financeiras. O Dr. Ricardo se opõe veementemente e o clima fica tenso. Os funcionários se dividem. Alguns apoiam Clara, enquanto outros são leais a Ricardo. Essa divisão acentua a rivalidade que ela já havia observado.
Clara percebe que precisa agir com coragem, não apenas em defesa do paciente, mas também para unir a equipe. Em um momento inesperado, Clara recebe uma ligação de um dos pacientes que ela havia ajudado anteriormente. Ele é um empresário local que, tocado pelo cuidado que recebeu, decide fazer uma doação significativa à clínica. Esse gesto surpreendente dá a Clara a chance de financiar tratamentos para aqueles que não podem pagar. Ela traz essa notícia para a equipe e a atmosfera muda. A doação provoca uma reflexão entre os médicos e enfermeiros sobre a missão da clínica e os princípios que a fundamentam. Clara percebe que, com a determinação e o apoio da equipe, podem reverter a situação. Clara finalmente se sente pronta para assumir seu papel como líder. Ela começa a implementar mudanças na clínica, focando em práticas éticas e um atendimento mais humano. O Dr. Ricardo e os outros membros da equipe começam a se unir, percebendo que podem trabalhar juntos em prol do bem-estar dos pacientes. O amor pela medicina ressurge entre os funcionários e a clínica se torna um espaço onde a ética e a empatia prevalecem. Clara, agora mais confiante, encontra um novo propósito e uma nova identidade como médica e líder. Clara organiza uma reunião para reconhecer o trabalho árduo da equipe e as contribuições individuais. Ela cria um programa de reconhecimento que destaca os esforços de todos. Isso não apenas eleva o moral da equipe, mas também mostra a Clara a importância de valorizar cada membro. A família de Clara começa a questionar sua decisão de ficar na cidade. Sua mãe, que sempre sonhou em vê-la trabalhar em um grande hospital, pressiona a Clara a considerar outras opções. Clara se vê em um dilema entre suas responsabilidades familiares e seu compromisso com a clínica. A clínica enfrenta uma nova concorrência, um hospital privado que está se estabelecendo na cidade. Clara percebe que precisa se adaptar rapidamente para garantir a sobrevivência da clínica. Ela reúne a equipe para discutir estratégias de marketing e aprimoramento do atendimento. Clara decide que a clínica precisa de uma abordagem mais moderna e propõe uma parceria com uma startup de tecnologia para implementar um sistema de gerenciamento eletrônico de saúde. Isso melhora a eficiência e atrai novos pacientes, mas também traz resistência de alguns funcionários que preferem métodos tradicionais. Clara desenvolve uma amizade com um dos médicos mais jovens da clínica, Lucas. Ele traz novas ideias e uma perspectiva fresca sobre a medicina. Juntos, eles começam a trabalhar em projetos que buscam inovar o atendimento e a comunicação com os pacientes. A introdução da nova tecnologia enfrenta resistência. Clara organiza sessões de treinamento para que a equipe aprenda a usar o novo sistema, mas nem todos estão dispostos a se adaptar. Clara se esforça para ser paciente e encorajadora, entendendo que a mudança é difícil para muitos. Clara se depara com um caso desafiador. Uma jovem com uma doença rara que precisa de tratamento urgente. A história da jovem toca o coração de todos na clínica e motiva a equipe a trabalhar em conjunto para encontrar a melhor solução, unindo todos em torno de um objetivo comum. Um erro médico acontece em um dos atendimentos, levando Clara a confrontar a realidade da profissão. Ela se vê obrigada a lidar com as consequências e a ajudar a equipe a entender a importância de aprender com os erros. Essa experiência se torna uma lição sobre responsabilidade e empatia. Clara decide envolver a comunidade em um evento beneficente para arrecadar fundos para a clínica. A resposta é calorosa e a cidade se une para apoiar a clínica. Clara percebe que a empatia e o apoio mútuo são fundamentais para o sucesso do local. O Dr. Ricardo, que havia começado a se adaptar às mudanças, começa a se sentir ameaçado pela nova abordagem de Clara. Ele tenta sabotar algumas de suas iniciativas, criando um clima de tensão. Clara percebe que precisa encontrar uma maneira de lidar com essa rivalidade sem desestabilizar a equipe. Clara revisita as histórias de seu pai, encontrando inspiração em como ele lidou com rivalidades e desafios. Essas reflexões ajudam Clara a traçar um plano para enfrentar Ricardo e reforçar sua visão para a clínica. A rivalidade entre Clara e Ricardo atinge um ponto crítico. Em uma reunião, Clara confronta Ricardo sobre suas táticas e sugere que eles devem trabalhar juntos em vez de competir. Ricardo, em vez de se desculpar, responde com sarcasmo, deixando Clara desapontada.
Um acidente trágico na cidade impacta a todos, e a clínica é inundada de pacientes feridos. Clara e a equipe devem trabalhar incansavelmente para fornecer atendimento emergencial. Essa crise revela o verdadeiro caráter de cada membro da equipe. Após a crise, Clara percebe que a clínica precisa de uma reformulação completa. Ela propõe mudanças estruturais e um novo enfoque no atendimento ao paciente. A equipe, agora unida pela experiência, apoia as ideias de Clara. Clara deve decidir entre permanecer na cidade ou aceitar uma oferta para trabalhar em um hospital renomado em São Paulo. Essa escolha a obriga a refletir sobre seu propósito e o que realmente deseja para sua vida e carreira. Em um momento de introspecção, Clara visita o túmulo de seu pai. Ela se lembra das lições que ele lhe ensinou e a promessa que fez de continuar seu legado. Esse encontro é um ponto de virada que a ajuda a esclarecer seus sentimentos. Clara apresenta uma nova filosofia de atendimento centrada no paciente. A equipe começa a adotar práticas mais empáticas e personalizadas. Clara observa uma mudança positiva no clima da clínica, com todos mais motivados. Durante uma sessão de feedback com os pacientes, Clara descobre que muitos deles valorizam a clínica, não apenas pelo atendimento médico, mas pela relação pessoal que tem com a equipe. Essa revelação a inspira a continuar investindo na construção de laços. A clínica recebe um prêmio da comunidade por suas contribuições e pelo cuidado excepcional. A equipe se sente valorizada e Clara percebe que seus esforços foram reconhecidos. Esse reconhecimento fortalece a missão da clínica. Clara decide que permanecerá na cidade e que a clínica continuará a evoluir sob sua liderança. Ela reflete sobre a jornada que percorreu, reconhecendo que o verdadeiro legado de seu pai não é apenas a clínica, mas a forma como eles tocam a vida das pessoas. Com o hospital privado agora em funcionamento, Clara se depara com um novo desafio: a concorrência. Ela decide que a clínica precisa se destacar. Clara organiza um brainstorming com a equipe para identificar o que torna a clínica única e como podem capitalizar sobre isso. A equipe começa a discutir inovações que podem ser implementadas, como telemedicina e consultas online. Clara se dedica a pesquisar sobre tecnologia que pode facilitar o acesso ao atendimento, especialmente para os pacientes que moram em áreas mais distantes. Clara decide se encontrar com o diretor do hospital privado para entender suas práticas e abordagens. Durante a reunião, ela descobre que o hospital está focado em procedimentos lucrativos, enquanto a clínica prioriza o atendimento humanizado. Essa descoberta fortalece a determinação de Clara em seguir seu caminho. Inspirada por suas experiências, Clara propõe um programa de voluntariado na clínica, incentivando os funcionários a se envolverem na comunidade. Essa iniciativa gera entusiasmo e a equipe começa a planejar atividades que promovem saúde e bem-estar. Um novo paciente, Pedro, chega à clínica com uma história de vida inspiradora. Ele havia superado uma doença grave e agora quer ajudar outros em situações semelhantes. Clara e a equipe se conectam com Pedro, que se torna um defensor da clínica e um exemplo de resiliência. A equipe organiza um evento de saúde na comunidade, oferecendo exames gratuitos e palestras sobre prevenção de doenças. O evento atrai muitos moradores e ajuda a fortalecer a imagem da clínica como um pilar da comunidade. Clara percebe que essas ações também aumentam a confiança da equipe. Clara começa a se aprofundar no conceito de liderança. Ela lê livros sobre liderança servidora e como líderes eficazes inspiram suas equipes. Clara começa a aplicar essas lições em sua abordagem, promovendo uma cultura de apoio e crescimento na clínica. A equipe enfrenta um conflito interno entre dois enfermeiros que têm visões diferentes sobre o atendimento ao paciente. Clara intervém e organiza uma reunião para discutir as diferentes perspectivas. Essa experiência mostra a Clara a importância da comunicação aberta. Clara descobre que um dos enfermeiros, José, trabalhou com seu pai na clínica. José compartilha histórias sobre o doutor Alberto, ajudando Clara a entender melhor as raízes da clínica e a importância do legado que seu pai deixou. Com tantos desafios na clínica, Clara começa a sentir o peso da responsabilidade. Ela se afasta de amigos e familiares, tornando-se isolada. Ana, a enfermeira, percebe isso
e a encoraja a encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Clara decide que precisa cuidar de si mesma. Ela começa a praticar atividades que a fazem feliz, como correr e pintar. Essas pequenas mudanças ajudam a clarear sua mente e a recarregar suas energias, permitindo que ela lidere com mais eficiência. Clara organiza uma série de workshops para a equipe, focando em habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Essas sessões ajudam os funcionários a se conhecerem melhor e a desenvolverem uma maior empatia entre si e com os pacientes. Clara implementa um sistema de feedback anônimo para que a equipe possa expressar suas opiniões sobre o ambiente de trabalho. Isso cria um espaço seguro para discussões sobre melhorias e ideias inovadoras. A clínica recebe um paciente em estado crítico que exige intervenção imediata. A equipe, unida pela experiência anterior, trabalha em harmonia, mostrando o quanto cresceram juntos. Clara sente orgulho do time e da forma como todos se apoiam. Clara decide realizar uma reunião com os pais dos pacientes para entender suas necessidades e preocupações. Esse encontro revela novos insights sobre o atendimento e reforça a conexão entre a clínica e a comunidade. Clara, inspirada pelo caso de Pedro, decide iniciar um projeto de pesquisa sobre a recuperação de pacientes com doenças graves. Ela mobiliza a equipe para colaborar e descobrir novas abordagens para o tratamento e apoio. Ricardo, agora mais desconfortável com o crescente sucesso da clínica, tenta desacreditar Clara, espalhando rumores sobre a gestão da clínica. Clara, ciente do que está acontecendo, decide que precisa se posicionar publicamente. Clara se dirige à comunidade para explicar a missão da clínica e a importância do atendimento humanizado. Sua sinceridade e paixão conquistam os corações dos moradores, que se tornam defensores da clínica, aumentando a lealdade da comunidade. Após o evento comunitário, a clínica ganha novos pacientes e Clara observa que o trabalho em equipe se intensificou. As relações entre os funcionários se solidificam e a atmosfera se torna mais colaborativa. Clara encontra uma carta escrita por seu pai, onde ele compartilha seus sonhos e desafios na medicina. Essa descoberta a toca profundamente e a inspira a continuar a lutar pelos princípios que seu pai defendia. Reconhecendo a importância da saúde mental, Clara propõe a implementação de um programa de apoio psicológico para pacientes e funcionários. A equipe apoia a ideia e Clara começa a trabalhar em parcerias com profissionais de saúde mental. Clara revisita o hospital onde seu pai trabalhava antes de abrir a clínica. Ela se encontra com antigos colegas de seu pai, que compartilham histórias que ajudam Clara a compreender mais sobre o legado que ele deixou. O programa de saúde mental ganha impulso e os pacientes começam a se beneficiar. Clara observa melhorias significativas no bem-estar geral da comunidade, e essa conquista reforça sua crença na importância do cuidado integral. Clara decide utilizar as redes sociais para compartilhar as histórias inspiradoras de seus pacientes e o trabalho da clínica. A estratégia se mostra eficaz e a clínica começa a receber reconhecimento além das fronteiras da cidade. Um investidor interessado na clínica propõe uma parceria. Clara é inicialmente reticente, temendo que isso comprometa a missão humanizada da clínica. Ela discute a proposta com a equipe e busca conselhos antes de tomar uma decisão. A equipe realiza uma reunião com membros da comunidade para discutir a proposta do investidor. A discussão leva a um consenso de que qualquer mudança deve priorizar os valores da clínica e manter o foco no atendimento humanizado. Após deliberações, Clara decide aceitar a proposta do investidor, mas sob a condição de que a clínica mantenha sua identidade e missão. A equipe concorda e se compromete a trabalhar ainda mais para garantir que a visão de Clara prevaleça. Com o investimento, a clínica se expande, trazendo novos desafios e responsabilidades. Clara se dedica a garantir que todos na equipe se sintam valorizados e ouvidos durante essa transição. Clara percebe que, à medida que a clínica cresce, ela também precisa crescer como líder. Ela busca oportunidades de desenvolvimento pessoal, como cursos de gestão e liderança, para se preparar para os novos desafios. A clínica organiza um evento para celebrar as conquistas da equipe e o sucesso do novo programa de saúde mental. Clara reflete sobre a jornada, reconhecendo que a força da clínica vem da união de todos.
Com a expansão da clínica, Clara percebe que a equipe enfrenta um novo ritmo de trabalho. Ela organiza uma reunião para discutir como todos estão se adaptando às mudanças e como podem melhorar a colaboração entre as diferentes áreas. A clínica começa a receber críticas nas redes sociais, principalmente sobre a falta de atenção a pacientes mais antigos. Clara se mobiliza para lidar com a situação, decidindo que é hora de ouvir os pacientes e entender suas preocupações. Clara organiza um encontro com pacientes antigos e novos, buscando entender suas experiências. Esse diálogo sincero ajuda a equipe a perceber onde podem melhorar e reforça a importância da escuta ativa. Inspirada pelas conversas, Clara propõe um programa de mentoria, onde os funcionários mais experientes possam orientar os mais novos. Essa iniciativa ajuda a integrar a equipe e a passar adiante o legado de cuidado e atenção que seu pai representava. Ricardo, agora trabalhando em uma posição inferior no hospital privado, começa a semear descontentamento entre os ex-colegas da clínica. Clara fica ciente das fofocas e decide que é hora de confrontá-lo diretamente. Clara se encontra com Ricardo em um café. Ela aborda as fofocas e propõe que, em vez de competir, eles deveriam trabalhar juntos para melhorar a saúde da comunidade. Ricardo, surpreso, não responde imediatamente, criando um clima de tensão.